nada minha unha quebrou, então eu já aproveitei pra cortar elas. Eu coloquei um algodão com removedor em cada uma das unhas, porque glitter gruda bastante, então depois de 5 minutinhos eu removi e limpei tudo muito bem. Antes elas estavam com 2 centímetros e 3 milímetros e eu cortei elas até 2 centímetros. Eu apliquei um óleozinho nas unhas porque eu não gosto de cortar e lixar a seco e porque a água altera o formato delas e deixa elas muito molengas. Eu uso um alicate pequeno e eu corto de trás pra frente para não causar tanto impacto nas unhas e elas não quebrarem de um lado ao outro. Então eu lixo as unhas com a mão aberta e olhando bem de cima para que elas fiquem retas. E depois eu só arredondo levemente os cantinhos. Por fim, eu deixei as minhas cutículas hidratando por um tempo e depois eu fiz a esmaltação como sempre. Deixando elas assim com 2 centímetros eu consegui remover totalmente o quebrado, que eu nem vi de onde veio. E eu gosto bastante das minhas unhas com esse tamanho. Bora fazer uma misturinha de esmaltes. Eu comecei usando uma camada do Preto Total da Avon e sobre ele eu apliquei 2 camadinhas do Anti-Mercúrio Retrógrado da Colorama. Ele tem uma base de cor bem escura e microbrilhos que ficam bastante em evidência pessoalmente. Enfim, eu amo muito esse esmalte para fazer combinações. E eu finalizei tudo com o top coat de efeito gel da Vult para ficar com esse brilho bem intenso que vocês estão vendo aí. Minha unha quebrou até a metade. E o que eu faço afinal quando ela quebra assim? Eu remendo ela. Eu uso o papel de um sachê de chá e essa cola com o rótulo verde da Kiss. Eu separei 2 pedacinhos do sachê e eu comecei aplicando a cola no quebrado, unindo as 2 partes. Então eu apliquei um pouco mais de cola e coloquei um dos pedacinhos do sachê e posicionei ele. Quando esse pedacinho secou, eu coloquei mais cola e outro pedacinho por cima, da mesma forma. Eu prefiro o sachê de chá porque a fibra dele é mais resistente que o papel, ele não é tão grosso, então eu posso construir camadas, e ele não tem aqueles fios que ficam soltando como o algodão, por exemplo. Por fim, eu só dei uma polida com a lixa para que o remendo ficasse com a mesma textura da minha unha, e essa é a esmaltação que eu fiz no dia que eu remendei, quase não dá pra perceber. E essa daí é a minha unha com o remendo 25 dias depois. Eu não refiz ele porque ele dura super bem. E por fim, então, as minhas unhas já com esmalte, com 25 dias de remendo, ele fica bem discreto e praticamente não dá pra perceber. Tô aqui pra fazer as minhas unhas junto com vocês. Elas estavam com 2 centímetros e 3 milímetros, e eu gosto mais quando elas estão com 2 centímetros. Eu apliquei um óleo nelas porque eu não curto muito cortar e lixar direto a seco. E eu usei um alicate de cutículas mesmo pra cortar elas. Eu tirei só um pedacinho pro processo ser mais rápido. Depois eu lixei retinho pra acertar o formato e usei uma lixa de vidro pra dar acabamento e arredondar os cantinhos. Então eu deixei as minhas cutículas hidratando por um tempo, já que eu não tiro elas, então eu comecei a esmaltação. Apliquei uma camada de base para proteger as unhas e o esmalte que eu escolhi é o meu jeito da Vult. Eu apliquei uma camada dele e passei o palito. Apliquei outra camada dele e passei o palito de novo e por fim uma camada do top coat e passei o palito pela última vez. Então eu só tirei os borradinhos, já que eu passo esmalte quase no dedo todo. Mas faz parte e ficou assim a minha esmaltação, agora com um tamanho de unha que eu gosto muito e ficou com bastante brilho e com essa cor de esmalte que eu acho linda.
Substituir a acetona por um removedor sem acetona vai mudar completamente a saúde das tuas unhas e cutículas. Minhas unhas são naturais e eu não tiro as cutículas, então essa troca fez toda a diferença nos meus cuidados. Aqui alguns removedores que eu gosto. O Lutex da marca 5 é super potente para remover até os esmaltes mais escuros com pouca quantidade. O removedor zero acetona da Beira Alta remove muito bem também e ainda tem ingredientes para dar aquela hidratada nas unhas e cutículas, como um blend de óleos vegetais, vitamina E e vitamina B5. Já os removedores da Farmax normalmente são os mais fáceis de encontrar. Eles removem bem os esmaltes e esse que eu tô mostrando ainda tem vitamina E para ajudar a não dar aquela ressecada. A acetona é muito agressiva, muito mais do que tu precisa para remover um esmaltinho. Hoje em dia os removedores estão bem mais avançados, sendo tão eficientes quanto a acetona. E a maioria, além de remover, ainda tem benefícios como as vitaminas e os hidratantes. Tá aí uma troca que vale a pena. Tiro as minhas cutículas há 8 anos, nem percebi que já fazia tanto tempo. Eu comecei usando o redutor de cutículas da Avon todos os dias para conseguir reduzir elas. É bom ter uma escovinha para esfoliar também. No início pode esfoliar 1 ou 2 vezes por semana e com o tempo ir diminuindo essa frequência. Hoje eu esfolio praticamente 1 vez por mês. Dormir com um hidratante bem potente nas cutículas também vai fazer toda a diferença. É um dos passos mais importantes na minha opinião. Assim como substituir a acetona por um removedor sem acetona. A saúde das cutículas e das unhas vai ficar muito melhor. O início é o mais difícil, já que as cutículas crescem muito, mas com o tempo vai dar tudo certo. Hoje em dia as minhas cutículas são praticamente imperceptíveis e o cuidado é muito mais simples. Testei a nova técnica para fazer francesinha usando carimbo. É só passar o esmalte no carimbo e aplicar na pontinha das unhas, dessa forma. Dá para fazer fininha e com um formato mais de sorriso, assim como eu fiz. Dá para fazer reta em formatos diferentes e também tamanhos diferentes. Eu achei super prático. Eu sou uma testadeira de formas de fazer francesinha e essa palavra nem existe. Mas resumindo, eu achei muito fácil dessa forma. Os carimbos novos de hoje em dia, eles são bem mais macios e ideais para essa técnica. Para quem ainda não testou, fica aí a dica. Essa decoração é mais simples do que parece. Pro marmorizado eu usei o K-Pops da Risqué, o Bianco Puríssimo também da Risqué e o Arariana da Haskell. Em uma superfície lisa, que eu usei aí a parte interna de uma caixinha de leite, nela eu coloquei um pouco de cada uma dessas cores e misturei. E com um pincel achatado, eu peguei essa mistura que eu fiz e sem pensar muito, eu fui aplicando em algumas partes das minhas unhas e fui puxando o pincelzinho, de forma que o esmalte fosse deitando, entre aspas, né, nas minhas unhas. Eu fui aplicando em partes diferentes em cada unha propositalmente, para ficar bem abstrato o resultado. Enquanto o esmalte ainda não tinha secado totalmente, eu peguei esse produto aí conhecido como folhinhas de ouro e eu fui aplicando na divisão entre as cores, para dar um charminho. E eu finalizei tudo com um top coat da marca Born Pretty, para não tirar o brilho das folhas. É um top coat à base d'água, enfim. Decorações abstratas estão sempre muito em alta e essa eu curti muito. Vocês usariam assim?
Esse efeito marmorizado é muito simples de ser feito. Eu usei uma camadinha do renda nas unhas só pra fazer uma base pra cor. E em uma superfície lisa, eu coloquei o esmalte preto, branco e prata e misturei dessa forma com um pincelzinho. Pode ser com um palitinho também, sem problema. E com um pincel de cerdas achatadinho, eu peguei esse desenho que eu fiz com os esmaltes até ficar tudo na pontinha do pincel. Então eu fui aplicando na unha, arrastando o pincel de forma que o esmalte fosse deitando na minha unha. Essa técnica também pode ser feita com um pincel leque. Ele pega uma área maior da unha, mas eu particularmente prefiro o pincel menor, para o desenho ficar mais definido. E por fim, eu só apliquei um top coat normalmente, não fica grosso, não te preocupa, porque com essa técnica tu vai arrastando o esmalte na unha e ele vai assentando como uma camada normal de esmalte. Eu tô amando essa decoração, me contem o que vocês acharam. Por que parar de remover as cutículas? Eu não tiro elas há alguns anos e posso te dizer que as minhas unhas naturais hoje são muito mais fortes. As cutículas estão ali para proteger, elas impedem que as bactérias se enfiem onde não deveriam e evitam infecções. Essa parte aí de cima da unha se chama matriz ungueal ou só matriz mesmo, e essa parte ainda tá em formação, ela não é forte como a ponta das unhas. Então, quanto mais tu ficar fuçando aí, empurrando, cutucando com alicate, tu pode estar causando traumas ali. E isso pode fazer com que a tua unha já cresça danificada, com ondulações, manchas, toda traumatizada, coitada. E com áreas sensíveis, que quando a unha cresce, é mais provável que vá quebrar ali. E além disso, tu ainda pode causar um trauma permanente que vai fazer com que alguma das tuas unhas já cresça com uma área danificada pro resto da tua vida. Eu não quero te dizer o que tu deve ou não fazer, quem sou eu, né, gente? Eu só vim aqui compartilhar com vocês que eu optei por parar de remover as minhas cutículas em 2013. E desde lá, as minhas unhas mudaram muito pra melhor. Esse vermelho bem glitterinado é o resultado de uma combinação de esmaltes que eu gosto muito. Eu comecei usando 2 camadas do Allure e sobre ele eu apliquei o glitter na Mira 3D, que tem a base com cor, mas funciona super bem sobre esmaltes escuros. E sobretudo eu usei o famoso beterraba, ele é um esmalte com transparência, perfeito para misturar com outros. E todas as cores que eu mencionei são da Impala. As combinações para chegar nesse mesmo resultado podem variar, tu pode fazer de acordo com os esmaltes que tu gosta, que é possível chegar em resultados bem próximos. Eu tenho feito assim, desse jeitinho, e tenho curtido muito. Eu fiz uma mistura de meia-lua com inglesinha bem glitterinada nas unhas e vim aqui mostrar o passo a passo pra vocês. Eu comecei então com o Tudo Pode Desmoronar da Impala em todas as unhas e usei o glitter Brilhe Como Diamante, que também é da Impala, pra decorar. Eu fui desenhando a forma que eu queria usando um pincel fininho pra ter mais precisão. E depois de fazer a forma, eu fui preenchendo com o glitter. Formato meio abstrato, de uma meia-lua na lateral, junto com uma inglesinha sorriso, só sei que eu acabei gostando bastante dessa decoração. E já tô até aqui, ó, pensando em outras combinações de cores. Por que, afinal, as minhas unhas são amareladas? As unhas podem ter essa cor por vários motivos, inclusive por motivo de doença, que não é o meu caso, não se preocupem. As minhas unhas têm essa cor porque o meu trabalho envolve fazer elas muitas vezes. Eu trabalho com fotografia e vídeos de produtos com foco nos esmaltes mesmo com base, com todos os cuidados necessários, algum pigmento sempre vai passar e elas acabam manchando. Daí tem algumas pessoas que chegam e me perguntam, mas por que tu não deixa as tuas unhas então respirarem um pouco? Porque
elas não respiram. Eu sinto muito, amigas, em ter que dar essa notícia assim, desse jeito pra vocês, mas elas estão mortas. Eu até dou um tempo, mas é pra hidratar as cutículas, as unhas, e elas continuam ali bem mortinhas. E vamos combinar, né, gente? Amarelo é só uma cor, e tu tem todo o direito do mundo de preferir as tuas unhas de uma forma ou de outra, e eu tô feliz com as minhas unhas assim, apesar do amareladinho, porque eu sei que dessa forma elas estão saudáveis e bem fortes. E eu que fui abrir o zíper da minha jaqueta como se eu fosse o próprio Hulk e quebrei um pedaço da unha. Bom, não vou nem reclamar porque podia ter sido pior. Enfim, eu até fiz um remendo, mas no mesmo dia já decidi cortar. Eu apliquei então um óleo, cortei fora o quebrado e as outras unhas do mesmo tamanho, lixei retinho e por fim dei acabamento com a lixa de vidro. Então eu deixei as minhas cutículas reduzindo e hidratando por um tempo, e para esmaltação eu usei uma camada de base, usei o vermelho icônico da Avon, 2 camadinhas dele. E sobre ele eu usei o granulado rosé da Risqué, esse glitter lindo aí. E sobre tudo eu ainda apliquei o Rebu, porque deu saudade de usar ele. Eu finalizei então a esmaltação com o top coat incolor da Ideal e esse foi o resultado. Vocês gostaram das unhas nesse tamanho? Eu adoro elas assim. Eu sei que não mudou tanto assim, é só no meu dia a dia mais que eu sinto diferença mesmo. Essa decoração é muito simples e rápida, além de ser uma combinação de cores que eu amo. Eu usei o vermelho icônico da Avon no mindinho e polegar, e no indicador eu usei o rosa cristal, e no anelar médio eu usei o nude areia. E justamente nessas duas unhas eu fiz uma diagonal com o vermelho. Fui quase do topo das unhas até a pontinha. E quando o vermelho deu uma secadinha, eu fui com o rosa cristal e fiz outra diagonal, sobrepondo um pouco da primeira. Vocês estão vendo que ali na pontinha elas se encontram? Pois é. Por fim, eu só finalizei tudo com um bom top coat. O rosa cristal já é um famosinho aí no meio dos esmaltes, né? E juntando ele com esses dois esmaltes lindos, só podia resultar em uma decoração que eu gostei muito. Vocês usariam essa combinação de cores? Esse tipo de decoração de curvinhas tá super em alta. Pra fazer essa aí eu usei o Só Peço no app da Dylos e comecei a desenhar com o Cheesecake, também da Dylos. O primeiro passo é ir fazendo as curvinhas nas unhas, tudo bem abstrato e com a mão bem leve. Em cada uma das unhas eu fiz uma forma diferente. Depois de esperar o Cheesecake secar um pouco, eu usei um dos meus vermelhos favoritos, o merengue da Dylos. Eu apliquei ele sobre o Cheesecake, mas sempre deixando uma borda do esmalte de baixo aparecendo. Eu fui fazendo exatamente a mesma forma das curvinhas que eu já tinha definido antes. E fui preenchendo com o vermelho, cuidando pra ficar uma cobertura bem uniforme. Por fim, é só finalizar tudo com um bom top coat, e essa é uma decoração que não agrada todo mundo, eu sei, mas é inegável que ela tá bombando. Eu particularmente gosto bastante e já quero saber de vocês, hein? Vocês são do time curvinhas ou não curtem muito esse estilo de decoração?
Os esmaltes Crushed Crystals da Avon são clássicos, eles são texturizados como uma areia líquida e tem um acabamento mate. Esse é o rosa cristal, um dos famosinhos da coleção. Ele é bem clarinho e com muitas partículas de glitter, e aqui tá ele finalizado com o top coat. Já esse aí é o pink cristal e ele é mais vibrante, bem mais rosa do que o primeiro, e fica maravilhoso com o top coat também. O prata foi a cor mais recente a entrar pra coleção, vocês gostaram? Também tô mostrando ele com top coat aí pra vocês. E o preto cristal, apesar de ser o mais escuro, tem muitos brilhos em prata, é um dos meus favoritos. E ele fica lindo com top coat também. E o azul cristal tem uma cor misteriosa, dependendo da iluminação ele fica mais roxo ou mais azul. Ele muda bastante com o top coat também. E o vermelho cristal é muito lindo, um pouco menos texturizado que os outros, e é o único que eu prefiro com top coat. Acho que o brilho fica mais bonito. E por fim, o esmeralda cristal é o verde da coleção e parece uma pedra preciosa nas unhas. Com o top coat então também fica super lindo. A Dylos, a Impala e a Vizela lançaram top coats com glitter, e a dúvida que fica é, será que eles são todos iguais? Os três podem ser usados sobre qualquer cor de esmalte, eles têm a fórmula vegana e só o da Impala e o da Vizela são hipoalergênicos. O top coat da Dylos se chama Era Glitter Que Me Faltava e ele tem os glitters furta-cor que refletem sutilmente entre o verde, azul, amarelo, e esses glitters ficam mais espaçados nas unhas, deixando o efeito mais delicado. Comigo ele teve uma secagem média. Já o da marca Vizela se chama Top Coat Glitter mesmo, ele tem os glitters nas mesmas cores furta-cor, só que ele deixa um acabamento mais concentrado. E é um glitter lindão, né, gente? E entre os três, na minha opinião, é o que tem a secagem mais demoradinha. Por fim, o da Impala tem o nome de ponto de luz e o tipo de glitter dele é diferente. Na maioria das iluminações ele reflete branquinho e ele também tem partículas mais fininhas. Nos meus testes, a secagem dele foi bem rápida. Então, na minha opinião, eles não são iguais e eu usaria cada um deles para propostas diferentes.
Paraíso é um clássico da Impala, ele é perolado com a base rosada e reflexo azulado, e ele tem bastante transparência também, o que torna ele ótimo para misturinhas. Então eu preparei 5 combinações de esmaltes usando o Paraíso. Combinar ele com o mascavo da Haskell pode parecer improvável de primeira impressão, mas fica muito lindo. Já usar o Paraíso sobre o geleia de frutas e o Amore da Impala traz um ar mais fofo, fica uma combinação bem iluminada e delicada. E agora uma combinação mais intensa, usar o Paraíso sobre o Cancela Julgamentos da Risqué e aplicar o Asmil Purpurina sobre tudo resulta na própria galáxia nas unhas. Eu amo! Outra combinação que eu amo usar é o Paraíso sobre o Beijo da Estação da Avon e passar ainda sobre tudo o Tanga da Impala. Essa misturinha fica super vibrante com um brilho muito profundo. E pra fechar, ele junto com um cinza é a combinação perfeita. Eu usei então o Paraíso sobre o cinza sedutor da Avon e ele deu uma leve rosada na cor e ficou com um reflexo lindo. O Halloween desse ano tá chegando e eu preparei pra vocês um tutorial de unhas decoradas bem simples pra essa data. Eu comecei com uma camada do Gaia da Impala e separei 3 cores pra usar na decoração. Com essas cores eu fui pintando alternadamente apenas as pontas das minhas unhas, fazendo tipo uma inglesinha, só que um inglesão no caso, né? Então, entre as cores, eu fiz uma linha em preto. E ela não precisa ficar muito reta não, tá? Porque eu complementei tudo com pequenos traços nessa linha, pra que parecessem pontos mal costurados. É só ir fazendo meio que um pra cada lado, assim. A decoração ficou dessa forma. Claro que tu pode adaptar pros esmaltes que tu tem em casa. Eu escolhi esses justamente porque essa combinação me lembra muito Halloween. Bora pra mais uma inspiração pro Halloween. Dessa vez eu usei o esmalte As Cores Falam, o Siga Dançando e o Nighters, todos da Impala. Com um pincel bem fininho na unha em branco, eu fiz o formato de abóboras com a cor laranja. Fiz elas espalhadas por toda a unha e quando o laranja já tava mais seco, assim, eu contornei as abóboras com o esmalte preto. O preto também é o da Impala. Essa é uma decoração pra quem curte aí dar uma desenhada nas unhas. Já na unha do médio também, com um pincel bem fino, eu desenhei formato de fantasminhas e tentei deixar cada um em uma posição diferente. E pra fechar aí o desenho dos fantasminhas, eu fiz olhinhos neles, só assim, pontinhos mesmo. Eu finalizei tudo com uma boa camada de extra brilho, e eu sei que é uma inspiração de Halloween, mas o resultado acaba sendo bem fofinho, né? Dessa vez eu preparei algumas inspirações de unhas de Natal pra vocês. Bora lá! O efeito marmorizado foi muito usado esse ano. Nessa decoração eu usei aquela técnica de misturar as cores direto nas unhas com um pincel fininho. Apliquei um glitter pra dar um tchananã e ficou assim com cores bem natalinas. Outra decoração que dividiu opiniões, mas bombou demais ao longo desse ano são as curvinhas. Eu sempre faço elas direto com o pincel dos esmaltes com a mão bem leve retocando onde precisa. Essa eu complementei com um glitter pra ficar mais festivo e nas outras unhas eu fiz inglesinhas em verde e vermelho. Vocês usariam essa decoração? Eu confesso que eu amei. E por fim, os tons de rosa e rosé são super usados no Natal. Nessa decoração eu comecei desenhando uma árvorezinha de Natal bem simples com essas listrinhas. Adicionei alguns glitters soltos também, posicionei eles tanto na árvore quanto no topo da unha e complementei com um detalhe metálico nas pontinhas das outras unhas. Tu pode substituir o glitter solto por qualquer glitter que tu goste. Vocês também curtem fazer unhas assim temáticas? Já me contem aqui nos comentários. Tô aqui pra mostrar pra vocês algumas opções de esmaltes bem natalinos. O esmalte Poder da marca Anitta é lindo e tem uma cobertura ótima. Eu acho ele ainda mais bonito combinado com o glitter Pimenta da mesma marca. Eu amo esses dois juntos. E falando em misturinha, tem outra aí que eu amei o resultado. Nessa eu usei 2 camadas do Escolhe Você da Colorama, uma do glitter Viva com Amor da Impala e finalizei com o verniz intensificador de vermelho da Impala também. O brilho fica muito bonito. E combinar um vermelho com verde pode ser uma boa escolha também. Esse vermelho é o Segura os Elogios e o verde é o Esmeralda Rara, os dois da Estúdio 35. Ambos têm textura de areia líquida e uma durabilidade ótima. Já pra quem quer sair do vermelho clássico, essa é a cor 222 da Beauty Color. Ele tem um tom de verde lindo e eu gosto de usar ele com uma boa camada de top coat pra ficar com bastante brilho. Essas são só sugestões, é claro que tu pode usar a cor que tu mais gostar no Natal. O
O ano novo tá chegando e eu preparei essa unha cheia de estrelinhas e bem glitterinada pra esse momento. Eu usei o esmalte fim de jogo da Impala em quase todas as unhas, só na unha do dedo médio que eu usei o Mudar o Mundo da Hits. E eu desenhei as minhas estrelinhas com um pincel bem fininho e com muita paciência. Eu não sei desenhar estrelas direito nem no papel, então eu precisei de muita calma mesmo. E com as estrelas prontas, eu usei o glitter Prata Luz da Avon pra preencher algumas estrelinhas. E eu apliquei ele também na unha do dedo médio, que tava com o azul, e na unha do indicador, que tava com o branco, pra complementar a decoração mesmo. Confesso que eu demorei um pouco na parte das estrelas, mas valeu a pena. Esse glitter da Avon brilha demais e eu gostei bastante do resultado. Acho que combina bastante com o Réveillon. Vocês usariam essa decoração? Já me contem aqui nos comentários. Dessa vez a inspiração para ano novo é para quem curte dourado e muito brilho. Eu usei 2 camadas do Gaia da Impala em todas as unhas e para decorar eu usei o maravilhoso Ouro Supremo da Avon. Usando um pincel fininho eu fiz uma forma meio curvada na minha unha do anelar. Eu fui fazendo essa forma conforme o coração mandava. E a única coisa que eu sabia é que eu gostaria que ela fosse mais fina no meio e mais larga nas extremidades. E assim eu fui. Depois que a unha com curvinhas estava pronta, eu apliquei o dourado na unha do dedo médio também. Esse glitter ele tem uma certa transparência, então ainda dava pra ver o esmalte de baixo, e eu gostei bastante desse detalhe. Essa decoração é bem delicada por conta do Gaia, que é clarinho, mas ao mesmo tempo tem o dourado, que é super brilhante e incrível, então fica esse contraste bem bonito. Estamos quase na virada do ano e eu preparei uma decoração em azul com muito brilho para que vocês possam se inspirar. Eu usei o azul Se Joga na Pista da Impala e usei o Gaia da Impala também nas unhas do médio e indicador. Na unha do médio, eu fui com o próprio pincel do esmalte traçando uma diagonal, aplicando uma segunda camadinha para a cor ficar bem certinha. E entre as duas cores eu usei o maravilhoso glitter Toca um Funk da Impala. Eu apliquei ele com a ponta de uma esponjinha para ficar bem concentradinho. E eu apliquei ele na unha do indicador, que tava com o esmalte Gaia, e também apliquei ele na unha do anelar, que tava com o esmalte azul, pra decoração ficar bem glitterinada, e é assim que eu gosto. Esse glitter da Impala é um lançamento da marca, assim como o azul, e ambos são muito lindos. Assim que eu vi eles, eu já sabia que eu precisava usar eles juntos em alguma decoração.